Olá pessoal, boa tarde. Vamos continuar nosso estudo das quintas à tarde, já é uma tradição do nosso centro. Estamos estudando A Caminho da Luz, estamos no capítulo 23 do século XIX. Hoje vamos iniciar o tópico As Ciências Sociais. Antes de iniciarmos, como bem de costume, vamos fazer a prece que a nossa irmã Marina vamos acompanhar aqui. Senhor Jesus, irmão querido, o Senhor mesmo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, Senhor, mostre a todos nós o caminho que leva até vós. Pedimos também que o Senhor nos proteja, nos fortaleça. Pedir também para as pessoas que deixaram os nomes nos cadernos, os encarnados, os desencarnados. Pedir para a espiritualidade amiga visitar os nossos lares, abraçar os nossos entes queridos e que possamos ter uma noite, uma tarde memorável de estudo e de paz. Continue conosco, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos na sequência. Nós vamos ver então hoje as ciências sociais. E o que Emmanuel traz para nós aqui? Que até a filosofia, né, também houve a renovação grande no campo filosófico do mundo, com o Renascimento. Então, nós já vimos o início, começou o Renascimento cultural, religioso, realmente mexeu com a humanidade da época, muito importante, já previsto, né, pelo alto, então, previsto pelo Cristo. Né? Chegar um momento, tem tudo, tem o seu momento. Então, nós não estamos jogados ao léu aqui não. Então, quando as pessoas falam assim, vai mudar o mundo, vai deixar de ser de provas e expiações, vai para a regeneração, é o momento do planeta. Então, esse momento é ajustado de acordo, né, com a evolução natural das pessoas. Quando já tem um número bom, que já está com pensamentos fomentando, já está chegando, espíritos novos chegando, e fomentam isso, preparados para aquilo, eclode. É exatamente o que está acontecendo conosco no atual momento. Então, espíritos, a partir de praticamente de 1980, de pouquinho já vieram espíritos que hoje já estão com 40 anos, já estão devagarzinho, você vê na política, já tem pessoas muito boas, apesar de tudo que a gente vê de ruim aí, tem jovens políticos que têm ideias excelentes, e de 2000 para cá as coisas cada vez mais está aumentando a chegada desses espíritos que vão fomentar também a nossa mudança. Nós já estamos participando como? Estudando o que Kardec deixou para nós, que Jesus deixou, e também nós que já estamos no caminho há mais tempo, para estender a mão a esses que estão chegando, como filhos, como sobrinhos, como os netos, como tudo que está chegando, para orientá-los na moral, que é a prática disso. E eles já vêm uma bagagem, mas pelo véu do esquecimento, eles vão esquecer, vão ter as reminiscências, que vão desabrochando à medida que foram enfrentando situações, que todos nós enfrentamos devagarzinho, as coisas vão ocorrendo. Então, começou essa renovação no mundo no século XIX, foi aquele realmente o start de preparação para a chegada de novos tempos, né? Final dos tempos que estão chegando. Então, o campo da filosofia, diz Emmanuel, não escapou dessa torrente renovadora, realmente veio aliando-se às ciências físicas, e começaram a questionar também os dogmas absurdos da igreja. Então começaram. Por que isso? Então a filosofia começou realmente, que foi muito assim, na época de Sócrates, de Cristo, foi muito firme, já estava trazendo
ideias fantásticas, né? Quando o Sócrates está lá, nós falamos lá, conhece a ti mesmo, aquela preocupação de conhecer o eu de cada um, né? E foi chegando, mas com o obscurantismo da Idade Média, isso aí foi praticamente sepultado através da igreja opressora, aquilo ali que tudo era perseguições, que nós já estudamos, problemas sérios de convivência e de exploração das pessoas mesmo. Ficou 1000 e tantos anos, isso aí, tolhida, tudo aquilo que poucos que conseguiram expressar eram torturados, eram mortos, eram banidos, tudo isso ocorreu. Então, até que realmente, no momento certo, começaram-se então a desabrochar as coisas do Renascimento. Então, e já vamos ver aqui, Emmanuel fala que as confissões cristãs, ou seja, todas aquelas que saíram da Igreja Católica, que Martim Lutero tirou para renovar, continuar as brigas, cada vez mais e mais se for separando e, em nome de Cristo, fazendo as maiores barbaridades. Olha lá, Emmanuel diz: as confissões cristãs, atormentadas e divididas, viviam nos seus tempos um combate de morte entre elas. Isso aí é uma coisa lamentável, que nós mais um pouquinho de idade, conseguimos acompanhar, principalmente na Irlanda, né, do Norte, a briga de católicos e protestantes. Continua. Hoje está abafada, mas com mortes terríveis mesmo, coisas absurdas, em nome do Cristo um só. Então, aí, lógico, a filosofia recolheu-se no negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações da filosofia os mesmos princípios da ciência racional e materialista. Schopenhauer, né, que era o rei do pessimismo. O que é Schopenhauer? Schopenhauer chamava-se Arthur Schopenhauer. O princípio dele, filosófico dele, era o seguinte: que a vida oscilaria do sofrimento ao tédio, e a felicidade era só uma coisinha mínima, momentânea. Era parte dela. Então, era negativista. Era aquela pessoa que não via, era o tédio ou o sofrimento só para ele que existia na vida. Ele enxergava somente o sofrimento. Isso aí era um filósofo daquele lá. Então, essa aí era um pessimismo. Mas vieram mais 2 filósofos que mexeram com a estrutura, que já começaram, que foi Herbert Spencer, que era inglês, né? E Auguste Comte, que nós já vimos falar bastante dele. O Spencer era um grande admirador de Darwin, a renovação das espécies, e ele colocava isso aí, e ele já era um liberalismo, né? Mostrante já que bastante, já com ideias amplas, e ele tinha como um epiteto dele que é a sobrevivência do mais apto. Os mais aptos sobreviveriam na natureza, em tudo. Quer dizer, é uma consequência de Darwin. E depois Comte, que veio com um positivismo, era um filósofo positivista, que hoje nós podemos dizer que Comte foi considerado o pai da filosofia. Então tudo isso, gente, o mais interessante é que tudo isso antecederam o Espiritismo. Olha que interessante. Tudo isso, o Espiritismo esperou a eclosão de todos esses movimentos, chegando para, no momento certo, né? Praticamente no final do século XIX, tudo eclodindo, Revolução Francesa que saiu, e Napoleão, e essas guerras, e tal, no momento certo. Então, a filosofia, antes do Espiritismo, como eu disse há pouco, era caracterizada pelo pessimismo de Schopenhauer, né? Isso aí, e que Nietzsche também, outro filósofo famoso, né? Que era chamado como cavaleiro, que Schopenhauer seria o cavaleiro solitário, né? Então, pessimista também. Pessimista, exatamente. Anti-Deus, né? Isso. Spencer inicia, então, Herbert Spencer começa então com o liberalismo, já com outra ideia liberal, já mostrando
a importância do liberalismo. E Comte, com o positivismo, foi o último, propondo em suas bases valores mais humanos, a existência humana. Podemos dizer que Comte pode dizer que é o pai da filosofia. Ele acha que a convivência, ele achava a convivência fundamental para a evolução. Que nós, exatamente o que o Espiritismo vem mostrar para nós, que você não interagir, não evolui. Porque é na interação que nós vamos unir o nosso passado negro, bravo, duro, que fomos ruins, com nossas vítimas ou com nossos algozes, para que nós juntos trabalhemos isso, mesmo com esquecimento, mas trabalhemos isso numa convivência, e essa convivência que vai ajudar a parar as arestas. Numa família, por exemplo, o pai e a mãe às vezes recebem como missão 10, 12 espíritos endurecidos que brigam entre si. Nós sabemos isso aí, na nossa família tem, com aquele objetivo de acertar, de evoluir. Então, nessa interação é que Comte falava que sem essa interação não existe evolução. Então, nós precisamos da convivência. Porque se você não expor para alguém as suas virtudes e também as suas negatividades, como que você vai corrigi-la? Se ninguém vem, você vai te aceitar, você com todos os defeitos, você vem, morre, do mesmo jeito. Então, os nossos defeitos serão contestados por alguém, pela sociedade, pelas situações. Vamos ouvir nossos inimigos, às vezes vão falar que são os que fazem mais verdade sobre nós, são os nossos inimigos. Então, essa interação que Comte veio trazendo para nós, porque a filosofia, então, antes negava a teologia e também os conceitos de espiritualidade, era mais materialista. Isso aí é um fato. Então, o Espiritismo veio na hora certa para dosar a espiritualidade para a convivência harmônica, né? Então, Emmanuel fala de uma forma muito... Isso aqui, gente, é história, não é pensamento meu ou de ninguém. É de Emmanuel, um espírito de luz, que veio trazer para nós o olhar espírita sobre a história geral da humanidade. Para reflexão. Para reflexão. Não estamos aqui fazendo nada. Esse Schopenhauer deveria ser um homem muito triste. Muito triste. Ele era o pessimismo em pessoa. Nossa, é o tédio e sofrimento. Você tinha momentos de felicidade. É uma coisa que, né? A vida é assim, é um retrato da vida, mas você não pode pensar assim. A gente tem que pensar que tudo evolui, tudo passa. Que a vida é feita de ciclos. Nós estamos num ciclo. E um ciclo ascendente. Se nós formos vermos a nossa encarnação, veja bem, se nós olharmos para trás, o que nós éramos, o que nós fazíamos anos atrás, que hoje não fazemos mais, e temos outras opções de vida melhores, nós vamos ver que que os nossos ciclos estão sendo ascendentes, espirais, sempre ascendentes. Quer dizer, nós estamos evoluindo cada vez mais, que nós aprimoramos as virtudes, né? E eliminamos as vicissitudes nossas que nós trazemos. Isso é a beleza da encarnação, da reencarnação. É isso que importa para a gente. Então, Emmanuel fala para nós que a Igreja Romana realmente foi a grande culpada de todos esses desvios, porque ela impunha tudo aquilo que ousasse contestá-la era oprimido. Quem está falando? É só Emmanuel? Não, é a história contando. Copérnico, né? Nós já vimos lá, Galileu, todos aqueles lá tinham que ser as ciências de acordo com a ciência, teologia católica. Tinha que seguir aquilo aí. O que saísse daquilo era herege. Ou ele tinha que publicamente renegar aquilo mesmo que estava comprovado, tinha que renegar, ou era condenado. Então, gente, era realmente algo terrível, né? Então, a igreja dominava a ferro e fogo, aconchegado, ou seja, em conluio com os príncipes do mundo, os reis, os nobres, porque a igreja realmente nunca ficou, o clero alto nunca ficou realmente ao lado do populacho, era junto com o povo rico, com a nobreza, e dividiu o poder.
O povo era apenas um detalhe, que precisava dar o mínimo e tirar o máximo. O povo era o meio que eles usavam para sobreviver, né? Exatamente. Então, eles davam o mínimo. Uhum. E tiravam o máximo para eles poderem ter uma boa vida. Para ter uma boa vida, exatamente. Então, a instrução era dirigida a poucos, só eles tinham o direito de ensinar, só a igreja que tinha. Eram duas classes. Houve uma época que nem o rei não existia, era o clero que mandava. Era o clero e o povo. Como grandes cardeais tinham por trás dos grandes reis, que dominavam. Eles que davam as ordens. Aquela história de Alexandre Dumas, né, de Mar, que é os três mosqueteiros, né? É o rei e tinha os do cardeal Richelieu, que eram que mandava mesmo, tinha o exército dele. Terrível aquele Terrível, homem. era a sombra. Quer dizer, é uma realidade que a história conta para nós. Ô, Cláudio, mas você não acha que ainda hoje continua assim, a mesma coisa, mas de um modo diferente? Eu ia falar sobre isso. Sabe por quê? Mais velado, Existem alguns países do mundo, sobretudo o mundo comunista mesmo, Rússia, certas coisas você não pode falar, mesmo na Hungria, que vive há um tempo, não se pode falar determinadas coisas, de jeito nenhum, porque você pode ser encarcerada. Só que, então, sob certo ponto de vista, ainda existe mas não com aquela força que eles tinham. Agora, as pessoas mais antigas que são bitoladas, é duro falar isso, tem pessoas que são bitoladas, tá vendo que tá ali, tá vendo que é aquilo ali que tá nada, mas por quê? É o atavismo, né, que vem de fora, se a minha mãe era assim, meu avô, meu bisavô, eu não vou mudar. Sempre foi assim. Uai, então, mas fica complicado. Agora, se nós temos a inteligência, para quê? Se nós temos a filosofia espírita, para quê? É exatamente para questionar. Se você não questionar, como é que faz? Mas é uma escolha, né? É lógico. A gente escolhe. Aprendemos escolha. Isso aqui me convém? O que me acrescenta isso? É isso que nós ensinamos. Por quê? Porque tem as leis básicas, que nós já sabemos. Inerente aos mundos primitivos, mundos de provas e expiações e mundo de regeneração. São as 3 leis básicas cósmicas, né? Causa e efeito, livre-arbítrio e reencarnação. Essas leis controlam, você querendo ou não. Por quê? Você pode ser ateu, você pode ser budista, nós estamos presos a essa lei. Ou seja, tudo tem uma ação vai dar uma reação normal. E isso aí que a gente tem que ter na cabeça. Que quando nós, o que a doutrina faz? Mostra para nós. Você diz que nós possamos aprender a escolher. Porque a escolha, toda a nossa escolha vai ter um reflexo na nossa vida. Isso das coisas mínimas, empanturra de comida para você ver, e bebida, até chegar aqui. O que vai acontecer? O corpo vai reagir. Porque ele não suporta aquilo ali, você vai ter que vomitar, você vai ter que ir no médico, você vai ter que fazer alguma coisa. Ação, reação, isso é coisa material. Nas coisas morais, na vida nossa, é a mesma coisa. Você magoou, você feriu, você roubou, você fez uma coisa que ninguém viu, mas se você fez, você acha que ninguém viu, mas o teu eu interior marcou. E marcado, não precisa de cobrança. A cobrança vai ser automática. Por quê? Porque eu feri um equilíbrio cósmico universal que Deus nos deu, que precisa ser reequilibrado em algum momento. Não há pressa. Às vezes é 1, 2, 3, 4 encarnações que as pessoas vêm, não aprendem e vão voltando. É assim que funciona. Então, a Igreja Católica de Emmanuel, ela não preocupou em fundar um império espiritual. Não. Sobre a acolhedora do Cristo. Não. Esse seria o objetivo. Um império espiritual, que as pessoas realmente se amassem. Jesus disse, né? A tônica dele foi o amor. Exclusivamente o amor. O perdão, né? Então, tudo isso aí foi colocado debaixo do tapete, colocado em cima, e criou-se uma teologia, criando-se a ideia do Deus antropomórfico, né? Vingativo, cruel, e é o que deu, é isso aí que deu. Então, longe da exemplificação de Jesus, né?
amontoar à igreja tesouros inúteis, tesouros materiais, intensificando a necessidade das massas sofredoras. Extorquia antes de dar. Extorquia antes de dar o mínimo, extorquia o máximo. Conservando a ignorância, ao invés de espalhar a luz do conhecimento. Gente, a Bíblia não era popular os católicos, em hipótese alguma. Não podia ler? Não. Os padres que tinham que interpretar e passar nas missas. De acordo com o interesse. De acordo deles. com o interesse dela. Isso aqui era proibido de fazer isso. Então, é o terror que trazia esses problemas, né? Então, lógico, isso aí nós vimos que as ciências então começaram a desabrochar, resumindo, com novos filósofos, com outras ideias, já começando a preparação para a chegada da doutrina espírita, que já estava programado antes de Kardec nascer lá, ou melhor, renascer, né? Antes de renascer, já vinha com essa missão de preparar ele como um educador profundamente capacitado, né? Profundamente, eu sabia disso, tudo isso aí, extremamente desapegado, que ele não ousou colocar o nome dele na doutrina, em hipótese alguma, é a doutrina dos Espíritos. Ele fez livros pedagógicos, fantástico. Então é a doutrina dos Espíritos, é isso aí. Então é para servir exatamente para todas as crenças que existem no mundo. Não está personificada num personagem. Que Jesus queria isso também. Jesus não criou religião. Ele veio falar ao mundo, para todas as pessoas. Filosofia de vida. Filosofia de vida, exatamente. Independente de ritualística, de templos, nada. Era trazer as pessoas a se melhorarem cada dia, melhorar um pouquinho a mais. Essa é a função dele. E como fazer isso melhorar? Você externando amor, fraternidade às pessoas, sendo fraterno, dividir aquilo que você tem, que está sobrando, juntos, vamos caminhar juntos, né? É isso aí. Que demorou tempo, vai chegar? Ainda não chegou? Ainda não, mas vai chegar. É um tempo. Então nós estamos no início do processo de transformação. Início, não quer dizer que já estamos no mundo de regeneração. Não. Estamos iniciando. E as coisas daqui para frente vão se acelerar. Tanto no campo espiritualista, como no campo tecnológico, material. Então muita coisa vão começar. Muitos ídolos de barro vão cair. Em todas as situações, na política, na religião, em todos os lugares, todos aqueles que estão com pés de barro vão cair. Por quê? Causa e efeito. É algo natural. E serão substituídos, como Kardec diz lá na Gênese, automaticamente por nova geração, que estão chegando com ideias novas, e a mudança vai ser nesses termos. Aí que a gente tem que entender. Então, não precisa, estou descrente, isso não vai acontecer no calma. Não é para nós que estamos indo embora. Eles não estão pondo pavor no povo? Oi? A igreja Que está tem? pondo pavor no povo? Ah, sim. As coisas que estão propagando. Mas isso aí é o inferno que eles trazem, isso aí, do terror, do final do mundo, que é para destruição, tudo. Nós sabemos que não é bem assim que funciona. A lei de destruição é algo natural, que nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos, é uma coisa natural, tudo se renova, que Lavoisier já trouxe para nós, né? Na natureza nada se perde, tudo se cria, né? E assim vai. Daqui o quê? Daqui uns 50 anos, essas gente, mudanças em cada década vai ser uma mudança fantástica. Essa década que nós estamos agora, de 20 a 30, é uma década que nós estamos vendo coisas acelerando cada vez mais. E toda aquela podridão dos ídolos de pano, ídolos de barro, que estão vendo aí, aqueles que estão no poder em todos os setores, não vão ter sustentação mais. Automaticamente eles vão, podemos dizer, se enforcar com a própria corda. Ou seja,
vão ter a própria pregação deles vai ficar, Não vai se sustentar. não vai ter sucesso, não vai ter como se sustentar e vão cair, é natural, porque estão colhendo o que plantaram. Então, por isso E que é também importante. porque as ideias estão mudando, não Estão vai se mudando. aceitar mais simplesmente Não. dizer amém para coisas que eles Não, falam. exatamente. Hoje a geração nova, os pequenininhos, é a geração do porquê. Você é professora, você sabe, Marina, professora, foi por quê? Não, os Por filhos que da faz gente, isso? né? Nossos filhos, por quê? Por quê? Estou de castigo, por quê? Por que é isso? Por quê? Então começa o questionamento, filosofando a vida. É isso que é importante. É negócio. Então, nós estamos no caminho. Nós já estamos idosos, acho que talvez nós não venhamos, não vamos ver. Mas a semente já está, a mudinha desse tamanho já está com vida própria praticamente. O duro foi sair eclodir da semente. Então a muda já saiu. E agora está sendo regada. Não só por nós, mas também pela espiritualidade. Porque a espiritualidade sabe que o momento da Terra chegou. É o momento que teve o renascimento, que teve a chegada da doutrina espírita. O momento chegou. Então estamos vivendo a nossa encarnação mais importante de todo o tempo de vida dessa Terra, a nossa mais importante. Então isso que a gente está vendo aqui, corroborando, né, a história pela visão espírita, é fundamental para a gente ver que realmente nós estamos numa época excelente, que está tudo de ruim, está desabrochando, vocês já viram? Às vezes, é o que você falou, às vezes a gente fica até, meu Deus do céu, será que está acontecendo alguma coisa boa? Não, isso aí são as colheitas que estão chegando a cada dia uma colheita. Então essas coisas vão, essas guerras ainda vão ocorrer, vão. Há necessidade ainda, débito e crédito, essas coisas vão, por quê? Mas estão já no estertor, é igualzinho o fogo. Como se apaga um fogo? Tirando oxigênio. Nós aprendemos isso lá no ginásio, mas na experiência, no meu tempo tinha, hoje não sei se tem. E puxava o ar de dentro com a vela acesa lá, até tirava o oxigênio todo e a vela se apagava. É a mesma coisa. Então, não é esse excesso de otimismo, não, é excesso de realismo. É a realidade que a doutrina nos traz, porque nós somos seres perfectíveis, ou seja, somos imperfeitos a caminho da perfeição. Se nós não aprendemos, não evoluímos alguma coisa, o que nós estamos fazendo aqui então? Por que nós vamos reencarnar? Não. Então as coisas estão ocorrendo, não estão sendo divulgadas como deveriam, Leila. Se houvesse uma divulgação maior dessas coisas boas que estão ocorrendo. Exatamente, porque os grandes grupos econômicos que dominam o mundo ainda, nós sabemos disso. São esses que têm os pés de barro. Pés de barro. É o nova ordem mundial que eles dizem. Então, tudo isso aí vão cair. Por quê? Porque eles estão desesperados que devagarzinho, é como areia movediça. Eles estão se afundando. Por quê? Por falta de sustentação. Porque na vida tudo tem um início, um apogeu e uma decadência. É da vida. Somos nós, nascemos jovens, bonitos, sem ruga, bonitinho, e vamos. Quando chega com 90, 100, então um trapo, fisicamente. É natural. Não tem como escapar disso. É a vida. Então, mas naturalmente, né? É isso que é interessante. Então, aí chegou a tarefa de Kardec, tarefa do missionário, que era difícil e complexo. Gente, é o que você disse, em 10, 11 anos, o homem fazia o que fez, codificar isso na mão, olhando a qualidade dos médios, medo de não ter mistificação, mandava perguntas para vários médios para ver se realmente as perguntas, respostas, sim, fazia tudo sem internet, sem telefone, sem nada, a luz de vela. Se não tem, isso aí foi a coisa mais fantástica do mundo. Então, competia a ele reorganizar o edifício, desmoronar. Olha que maravilha isso que o Leandro fala. Competia a Kardec reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Exatamente. E olha a rapidez do futuro. Você está falando do Kardec,
10 anos, 10 anos para fazer uma obra magnífica. E este senhor aqui, o Chico Xavier, de terceiro ano primário, fazer uma obra dessa fantástica, não sei em quantos anos, há pouquíssimo tempo também, e o conteúdo. Você estuda e precisa continuar estudando. Às vezes eu fico me perguntando se, porque Kardec, ele poderia ter negado de fazer isso, né? Poderia. Ia aparecer outro, né? Sim, se não fosse ele, quem será que seria? Teria outro. Tá bom, aí você já está querendo. Não, mas ele poderia, pelo livre-arbítrio dele, mas veja bem, a preparação dele foi fantástica. Ele já era um filósofo. Natural. Até os 50 anos. E o filósofo é questionado. Então ele falou, essa mesa não existe, a mesa não tem cérebro. Por que ela está pulando e respondendo? Tem que ter algo. Então aí o cientista desabrochou nele. Foi algo que instigou ele, Instigou que ele precisava saber da resposta. Ele tinha que ter uma resposta. Pela lógica. Razão e bom senso. Diz que Kardec era o bom senso encarnado, né? E a filosofia dele. Fantástico. Então ele começou. Como que ele vai voltar atrás? Que de repente as coisas começaram a se encaixar. Devia ser uma coisa assim, quanto mais ele mexia, mais curioso ele ficava. Mais curioso ele ficava. Mais. Você disse, ele foi preparado. Então, aí no momento certo, as coisas foram fluindo. Entendeu? O véu do esquecimento foi desabrochando aquilo necessário para ele. Não teve filhos. Por quê? Ele não ia ter nem tempo. Porque a missão dele era missão. Né? Arrumou uma companheira fantástica, que quem organizou o último livro foi ela que fez, né? Obras Póstumas, foi ela. Era uma mulher fantástica. Ela e Flammarion. Uma mulher aqui, foi aquela companheirona dele mesmo. Uma mulher aqui. É isso aí. Ia ter uma paciência de Jó. Porque um homem que vivia, ele ficou. Ela ajudava a compilação dos livros dele, acertava. Onde esteve até ela, de certo, foi preparada, né? Mas com certeza, com certeza. E para não ter filhos, porque também. Eles se dedicaram unicamente ao Podia tirar o foco. Não podia tirar o foco. Não podia tirar o foco. Tinha que ser só O aquilo lá. foco foi só naquilo. O foco era o estudo mesmo. As ocorrências dos fenômenos, né? Vieram numa época que eles já estavam amadurecidos. 50 anos. De todos os conhecimentos, né? 40 E 50 anos de idade na época já era maduro. Bem maduro. Hoje 50 anos é menino. Sobre o magnetismo, sobre Sim. os outros tipos de... Ele já estudava Mesmer. Kardec estudou Mesmer. Magnetismo. Tudo tem a hora de ser, gente. Fazer isso para a nossa vida. Né, que falava assim, ou seja, as regiões todas ali que tinham outras línguas, tinham conhecimento. Exatamente. Né? E o que esse homem viajou, ele e a Amélie, não sei quantos anos. Aí onde ele viajava, ele escrevia. Escrevia. Não, a revista A carta que ele escreve para alguém tem que ser na língua do alguém que ele está. A revista espírita é desse jeito, visitando tal. Como se fosse uma como é que chama que Paulo escreveu? As cartas de Paulo. Epístola. A revista espírita é como se fosse uma epístola dele. E foi. Gente, a revista espírita tem que estudar, porque é muito fantástico. E hoje tem tudo na internet. Você lê direto, todos os livros da internet tem lá. Só tem 6. Eu tenho 3 volumes também. Eu tenho 3 também. Que eu ganhei os 3 volumes, né? São 12? Mas é fantástico, coisa de louco, né? Então, atento à missão de concórdia, Kardec, né? E fraternidade da América. Olha a América, onde foram as mesas girantes? Onde começou? América do Norte. América do Norte, onde era o cérebro, como Emmanuel diz, América será o cérebro, o coração será na América do Sul. É isso aí. O plano invisível localizou ali as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual, no famoso lugarejo de Hydesville, né? Provocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha partira das plagas americanas, como partira igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas. Do mundo, tudo foi exemplo da América do Norte.
a Revolução Francesa, aqui no Brasil, tudo influenciou o mundo totalmente. Esses espíritos que foram transportados para a América do Norte, né? Então, recordando, né, em 1848, olha para vocês verem, 1848, quer dizer, em 1857 já estava o livro pronto, o Livro dos Espíritos. 10 anos depois, 11 anos depois praticamente. 9 anos depois, 9 anos. Mas onde ele começou a fazer o estudo, né? Foi foi em 1953. 853. 853. Isso, Então, porque aqui ele estudou lá. Quando foi publicado o Livro dos Espíritos, já tinha anos de revista espírita. O primeiro a ser publicado era a revista espírita, que era mensal, né? Então, em 1848, no vilarejo de Hydesville, Estados Unidos da América, na casa de uma família protestante, começaram a ser ouvidos alguns barulhos de pancada. Os moradores perceberam sons de passos pela casa e concluíram que ela estava assombrada. E realmente, naquela época, a assombração era brava, né? Assim, as duas filhas do casal, que era Kate e Margaret Fox, né, estabeleceram contato com o espírito. Olha as meninas também, gente, olha para vocês verem. Com o espírito que estava presente através de padrões de pancada. Elas que inventaram as pancadas, sim ou não? Não tiveram medo, nada. Já era uma geraçãozinha diferente que já tinha chegado. Sim. As perguntas através de Manuel. Eu vou perguntar isso assim, aí ele responde. É bonito essa história. Então, foi assim, né, que descobriram que o espírito era de um mascate. Era um mascate que havia passado por ali, né, o mascate, quando ainda eram outros moradores que moravam naquela casa. E os moradores o assassinaram e sepultaram ele em uma das paredes da casa. Estava ali. Que estava batendo lá na casa das meninas? Então ali o espírito, o que respondeu? Aquele espírito, como foi a morte violenta, ele ficou preso ali no corpo ainda. Ele não seguiu. Talvez ficou ali também. Aguenta um pouquinho aí que vai chegar a hora de você ir. Como não tem a casa, né? O caso ganhou notoriedade à época e as irmãs Fox se tornaram famosas, muito famosas, né? E aí começaram devagarzinho as coisas acontecerem. E as irmãs, devido aos problemas com ameaças, elas foram ameaçadas pela era protestante, tudo, elas renegaram aquilo ali, falaram que era farsa, tudo. Por quê? Porque ficaram com medo, a pressão foi muito forte, né? E parte dessa história se encontra no livro de História do Espiritualismo, quem quiser ver, de Sir Arthur Conan Doyle. Ele tem a história disso aí, conta direitinho. Grande escritor, né? Aí essa ideia foi para a Europa, tá? Nas mesas girantes, e virou febre. Fazia tudo, os espíritos, então virou. Lembra da história que nós vimos, a fase do espiritismo? A fase fenomenal, que todo mundo tinha que chamar atenção de alguma forma. Até chegar hoje, né, que nós estamos fazendo aqui no estudo. Então teve que ter o fenômeno, assombrar todo mundo, né? Então, começaram os estudos. Numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliá-lo no esforço de complementando e sair desses estudos dele. Então, o mundo, com suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosas transformações com a chegada do Espiritismo, que requereriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras. O Espiritismo seria a essência dessas conquistas, novas, reconduzindo os corações do Evangelho ao suave Evangelho do cristianismo, ou seja, porque sabia que toda a Europa causa e efeito, as provações coletivas do povo, de um país, tudo tem isso, continua. Isso aí foi um fato. O que nós vamos ver agora? As privações coletivas da França. Quer dizer, colheu, acabamos de dizer, semeadura e colheita. Então,
Emmanuel diz que cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França depois dos seus excessos da Revolução e nas campanhas napoleônicas. Gente, quanta gente foi morta na guilhotina, inocentes. E a guilhotina foi aprimorada pelo Guillaume lá que criou a guilhotina, porque antes ela não tinha corte, não. Precisava de 5, 6 batidas para decepar. Vocês imaginam. E o povo ali embaixo. E batendo pau. Quem de nós sofrendo, né, para ser decapitado? Sentia até uma dor aqui já. Eu vi que o dia que tinha um corte do pescoço duro. Eu estou achando que é guilhotina, viu? Pode ser. Então, depois das revoluções de 1830 e 1848, mediante as quais se efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana, que nós já estudamos semana passada, de 1870. Então, a grande nação latina, França, né, Itália, tudo aquilo ali, por causa somente conhecida no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck. Foi quando Napoleão perdeu, né, perdeu a Primeira Guerra. E por sua vez, embriagado e cego do triunfo, ia fazer jus a provações terríveis de 1914 e 1918 com a Primeira Guerra. Ela ganhou lá e foi esmagada, sofrida em 18 e não aprendeu. Voltou em 38 de novo para a Segunda Guerra e não aprendeu. Olha para vocês verem como é que tem as coisas acontecem. Olha o encaixe das engrenagens. Quem sabe uma terceira nuclear que está por vir. Isso aí. Espero não ver. Espero que não veja também, né? Mas eu acho que realmente não vai ter. Eu acho que a espiritualidade, dado o momento que a Terra precisa de evoluir, está chegando o momento. Mas existe um pulsar dessa ideia no planeta. Então, mas o pulsar dizem que foi desarmado isso aí pela espiritualidade, exatamente por quê? Porque uma guerra nuclear destruiria fisicamente o planeta seria desintegrado. Qual o sentido de desintegrar o planeta de um povo que ainda está em evolução? Ia jogar para começar de novo em outros lugares? Fica difícil, né? Então as imposições, que vai ter aqui? Assim, Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1970. Reflexo. Tudo aquilo que fizeram, fome. Quer dizer, antes da Revolução Francesa, o povo já estava com fome. Vieram e depois foram oprimidos de novo, foram passar fome. Então, muitos daqueles retornam, dos nobres retornam como inverte, né, a roda de Sansara e voltam como miseráveis para aprenderem, não para ser castigados. Antes de cair em poder dos impiedosos inimigos, em 28 de janeiro de 1871, as imposições políticas do imperador Guilherme em Versalhes e as amarguras coletivas do povo francês dos dias da derrota significam o quê? O resgate dos desvios da grande nação latina. Então, existe o resgate individual e o coletivo e também de um povo, de uma nação, de um continente. Tudo isso aí faz parte. Então, quando você vê assim, teve um terremoto, morreu 200 mil pessoas. Coitadinho. Lógico, coisa difícil. Mas tudo está dentro da razão. Aqueles que morreram foram aqueles que fizeram pessoas morrer de situações piores até. E chega, é castigo? Não. É que o espírito vai ter que aprender pela dor. Aí Kardec vem e nos mostra que o karma, como dizem as crenças espiritualistas orientais, é olho por olho, dente por dente. E ele vem dizer que a lei de causa e efeito não é olho por olho, dente por dente. Ele mostra que nós podemos sim atenuar ou até mesmo eliminar um karma na encarnação presente, quando você realmente entende o sofrimento, entende as situações adversas, entende de ter um filho totalmente deformado, ou você seja deformado de alguma forma, tenha tudo aquilo ali,
não briga com aquilo, vai viver da melhor forma possível, compreendendo que aquele serzinho deformado totalmente, que veio sob a sua guarda, vocês dois têm um passado em comum. Vocês dois, não, vocês 3, vocês 4, vocês 5, vocês 10 de uma família, têm um passado em comum que precisa ser atenuado. Aí vão estender o amor, a fraternidade, tudo isso é o que acontece? Atenua o karma. Mas para atenuar o karma, tem que ter conhecimento. Bem, se cuidarem bem, né? E ter conhecimento. Se você não compreender a razão, não, você não vai. Você vai ser revoltado, vai ficar a vida inteira revoltado com Deus, com tudo e com todos, e não vai aproveitar a encarnação. Então, como você compreende, para pensar, por que eu estou fazendo isso aqui? Por que a minha vida é totalmente tão ruim, só tem sofrimento? E outras tão boas? Estou revoltado. Joguei pedra na cruz, que eles falam, né? Falando. Não, é algo, você compreende que a situação nossa hoje, por pior que seja, algo que não pode ser modificado, uma situação física, mental, que não tem como você modificar, você tem que aceitar que é algo que você está compreendendo, e essa compreensão vai ajudar as próximas encarnações já. Você fala, puxa vida, realmente eu estou tendo uma oportunidade, que eu disse aqui, vim tolhido de uma coisa que eu gosto tanto, ou de repente na vida, de repente você fica cego, você adora ler, a vida é toda, e você fica cego, você não se revolta. Por quê? Porque em algum momento você usou de uma forma, você está aqui, está vendo, poxa vida, se eu perdi a visão, e não tem nada que a ciência possa fazer, eu vou ter que aceitar, e viver da melhor forma possível, e não vou me revoltar, eu vou procurar despertar a audição, vou fazer outras coisas para me viver em paz, comigo e com todos. Essa compreensão é que nos faz realmente atenuar o nosso karma, que podemos sim atenuar ou até eliminar um karma nessa nossa encarnação. Isso que é a vantagem. Então a lei de causa e efeito permite que nós, pela compreensão, pela nossa mudança interior, nós possamos redirecionar o nosso caminho e mudar aquilo que pode ser mudado em nós, não nos outros, porque cada um é cada um. Nós só conseguimos mudar os outros pelo nosso exemplo, não com imposição, não adianta. É a mesma coisa de filho, você faz tudo para ele, mostra o que é certo e o que é errado, mas a vida é deles. Eles, sabendo tudo que você falou, eles fazem errado, vou sofrer muito, mas a vida é sofrência, né? A gente sofre, porque agora sofre mais se você não tivesse ensinado. Aí sim, aí você é co-partícipe. Porque se você não ensinou seu filho a ser uma pessoa boa, a ser honesta, né? A ser desapegado, a tolir o orgulho dele, você incentivou tudo isso, você também vai ter que reencarnar junto para se acertar. Não tenho dúvida disso. É da lei. Então, as dolorosas provações enfrentadas pela França depois dos seus excessos na Revolução e nas campanhas napoleônicas continuavam. Surge então a Guerra Franco-Prussiana, em que a França é esmagada e vencida pela Alemanha, de Bismarck. Sofre a miséria, em 1870, antes de cair em poder dos inimigos em 1871. É assim que é a vida. E aí, chegamos ao final do nosso capítulo 23, que também a igreja teve as suas provações também. Emmanuel vem contar para nós que realmente aquele poder que a igreja tinha durante a Idade Média, que era o poder de vida e de morte sobre as pessoas, que ela tinha, foi devagarzinho sendo tolhida, devagarzinho. Hoje, vimos há pouco, ela tinha a metade da Itália era da igreja, era província do Papa. Foi para Roma, ficou Roma, e perdeu Roma, ficou só o Vaticano. Acho que é 1 km², se não me engano, não tem básico. A extensão do Vaticano, não sei. Não tem base. Ela tem é bom para pesquisa ver o tamanho, né? 20 quilômetros. Não sei quanto, né? Então ficou nisso aí. Então, aproximando do ano 1970, aí veio
com chave de ouro, fechar a decadência da igreja, com a declaração da infalibilidade papal. E aí que começam as provações mais dolorosas. O Papa é infalível. Infalível. Gente, É Deus. é muita pretensão. Mas se ele é infalível, por que dentro do catolicismo, as meninas lá, os camponeses que viram Nossa Senhora lá em Fátima, lá em Lourdes, não vão dizer para ele que é infalível, que ele fala direto com Deus? Por quê? Por que correr lá e não deixar de falar? Pegaram os pastorinhos lá depois e esconder tudo que puderam esconder? Porque eram médiuns, estavam vendo realmente um ser de luz, poderia ser Nossa Senhora, ou a Santíssima, ou um outro ser de luz, que jogou por terra toda essa infabilidade. Você tem uma infabilidade? É a mesma coisa, você dizer, vou lá conversar com Deus agora, com Jesus. Fechava lá, conversava com Jesus, e Jesus falou isso a você. Basicamente é isso, ele não pode ser contestado, infalível. Dogma da infalibilidade papal. É isso aí. Então Sim. adotou esse dogma, né? Eu acho que a igreja Hoje já foi. não aceita essa questão de aparições, não aceitam. Mas tem que aceitar, porque são médios. São médios. Sim. Médios fantásticos. Mas eles não aceitam. Só que a última que deixou lá, tacaram ela no convento, daí fecharam. Pois é, e trancaram. A Lúcia lá, que ninguém podia falar com ela. Ninguém, só o bispo lá, o cardeal que falava. Eu estive lá. Você esteve lá, Daí né? no quarto a gente não podemos entrar. Ah, não estou falando aí? Onde que ela viveu lá, nos últimos anos lá. É totalmente Isolada. bloqueada. Como o tempo da França, em Lourdes, na Então, França. tem algo para esconder, né? Oi? Sinal que tem algo para esconder. Né? Lógico, lógico. Então o dogma foi feito no Concílio Vaticano I, por Pio IX, né? Em 1870. Quer dizer, passou tudo ali, acabou, a hora que viram que está perdendo tudo o poder, acharam que com isso, dando essa autoridade para o Papa, ia voltar ao poder. Foi tolhido. Não deu, né? Não colou. De acordo com a doutrina da Igreja Católica, o Papa não é um ser humano perfeito, mas é infalível quando se pronuncia a respeito dos temas concernentes à fé. Ou seja, quando ele fala que pau é pedra. Amém. Amém. Ou seja, quando o bispo de Roma fala ou decide oficialmente como pastor de todos os cristãos em nome da igreja, ele supostamente não erra. Tem que ser obedecido. Nessa condição, ele possui a infalibilidade para decisões definitivas no campo da fé e da ética. É isso aí. Querendo recuperar um poder O que está poder, perdendo, exatamente. né? Então, exausto nas suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergavam nas suas instituições senão escolas religiosas, limitando-lhes a finalidade educativa, controlando atividades. Começaram a ser controladas também. Então, só podia educar. Compreendendo que o Cristo não tratara de assambarcar nenhum território do globo, os italianos, lógico, reclamaram de seus direitos no capítulo das reivindicações, procurando organizar a unidade da Itália sem a tutela do Vaticano, que foi tomando. Então, desde 1859, estabeleceram a luta, que foi por muito tempo prolongada, em vista da decisão da França, que manteve, nós vimos semana passada, um exército que protegia o Papa, lá em Roma. Aí, como a força foi invadida em guerra também, que Napoleão estava invadindo, todo mundo tiveram que tirar o exército, e aí os italianos realmente tomaram as províncias papais, né? Mas a situação de 1870 obrigaram o povo francês a reclamar a presença dos guardas do Vaticano, triunfando a ideia de Cavour, privando-se o Papa de todos os poderes temporais, restringindo a sua posse material ao Vaticano só. Começa com Pio IX, a grande lição da Igreja. O período das grandes transformações estava iniciado, e ela, que sempre ditara ordens aos príncipes do mundo na sua sede de domínio, iria tornar-se instrumento da opressão das mãos dos poderosos. Aí começaram aquilo que ela foi, começaram a ser oprimida também.
Aí Emmanuel, no finalzinho, muito interessante isso aqui que ele fala para nós. Observava-se, esse último parágrafo aí, observava-se um fenômeno interessante. A igreja, que nunca se lembrara de dar um título real à figura do Cristo, assim que viu desmoronar-se os tronos do absolutismo com as vitórias da República do Direito, constituiu a imagem do Cristo Rei para o cume dos seus altares. Aí que deram um título para Jesus, Cristo Rei. A hora que viu que o negócio escorreu tudo no vão dos dedos, vamos. Jesus nunca teve nada. Papa mandava mais que Jesus tal, né? Criaram então a figura do Cristo Rei que estava. Então isso aí foi criado em 1870 também. Estavam querendo saber o tamanho do Vaticano? O tamanho do Vaticano. 440 mil metros quadrados. 440 mil metros quadrados. Tem 20 por não sei quanto. 20 mil metros. 20 por 20, 20 mil por 20 mil dá 40 mil, tá certo. Para quem tinha tudo. Então, gente, esse foi o século XIX. Lógico, nós vimos praticamente sobre a ótica espírita da história, que é o bonitinho, que ali está vendo. Não vamos discutir situações. E a semana que vem nós vamos então para o 24. Espiritismo e as grandes transições. O Espiritismo e as grandes transições. Interessante. Então, já é o penúltimo capítulo, e talvez então em meados de junho, eu acho, vai dar para nós iniciarmos já um novo estudo. Talvez Em julho. Junho, Deus quiser. Meados ou final, nós iniciamos Emmanuel, então, se assim Deus o permitir. E com certeza vai permitir falar. Porque tem um capítulo que é grande. É sobre 24. Jesus. Eu acho que vai julho inteiro ainda. Você acha que vai junho inteiro? Porque semana que vem já é julho. Ah, é verdade. Junho. Junho. Eu acho que a gente vai para julho. Eu acho que vai. Vai para julho, sim. Não vai. Eu estou pensando que estamos no começo de maio, tá certo. Não. É julho mesmo. Julho, tá certinho. É porque quando o tema é grande, tem muita coisa para a gente ver, né? Então não pode. Sim. A gente tem que ver, falar um pouquinho a mais. E tem a conclusão. A conclusão é importante. Mas também não tem pressa. Não. Então, para nós está tudo de bom. Não, também. Gente, Não peçam demissão. por favor, viu? Eu peguei já o carburante, está chegando. Não, mas olha, não interessa, é assim que é mesmo. Tudo é válido. Mas eu fui acompanhando pela Vamos internet. finalizar. Sim. É isso aí. Eu Pessoal, estou então. acompanhando, sabe, em casa. Pela internet. Sempre. Desde o início, tudo. A Isabel sempre acompanhou pela internet. Então, já é uma grande coisa. Como tem muita gente acompanhando também, né? Por isso que ela fica sonhando de noite. Acho que ela vai lá todos os lugares que a gente fala aqui. Você já esteve lá na Idade Média, viu, Isabel? Eu acho que sim. Você sabe que eu tenho uma paixão pela Itália. Nossa, tem uma coisa, uma ligação, uma coisa. A Europa me fascina também, viu? É a Itália. Sempre me fascinou. Quem sabe na próxima encarnação eu vou lá visitar. Às vezes ainda dá tempo. Sei não. Gente, vamos encerrar com a prece que a nossa irmã Elisângela, Encerrar que a voz está acabando. a voz está acabando. Então, vamos que vamos. Até mais. Então, fechando os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje mais uma vez. Agradecer por esses ensinamentos. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, que coloque nela todos os remédios necessários para a nossa cura, para que a gente tenha força para continuar na nossa caminhada. Receba neste momento essa luz que os bons espíritos estão colocando sobre as nossas cabeças, que elas nos fortaleçam, que essa luz nos dê ânimo, nos dê coragem para aceitar, para mudar o que estiver ao nosso alcance
e para aceitar a vontade de Deus e seguir na nossa evolução. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de vossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Assim seja. Boa tarde a todos.